Bom, lá na ponta, Fábio Melo, representando mais uma vez o Sindicato dos Petroleiros aqui da região, né? E que mais uma vez participa, colabora, traz informações importantes, né? E vai explicar mais uma vez por que os combustíveis estão com preços absolutamente impossíveis ou impraticáveis, né, Melo? Prazer revê-lo. E um bom ano também. Ela vai ficar com a cadeira cativa, se for esse a pauta. Sobe todo dia os combustíveis? Tá complicado, né? Eu acho que no último programa eu estava aqui também. Não sei se coincidentemente, acho que foi em dezembro, a gente esteve conversando sobre isso, né? Quero aí agradecer de novo, mais uma vez, o programa Ponto de Vista, o Turão, por essa participação importante aqui nesse canal de comunicação com a população da Baixada Santista, com a classe trabalhadora, a doutora Thelma, o nosso amigo Stalin também. E hoje nós vamos conversar aqui sobre bastante coisa, inclusive no campo do trabalho, o que está acontecendo agora, principalmente na categoria petroleira, mediante a condução da Petrobras, seguindo ordens desse governo negacionista, né? Se hoje nós estamos vivendo essa crise, essa retomada dessa pandemia, foi porque justamente em dezembro o governo federal não fez a lição de casa, não se ateve para o que estava acontecendo lá fora, né? Por que ele não prestou atenção como que estava acontecendo lá fora, né? O surto na África, o surto na Europa, e simplesmente não fechou as fronteiras, né? Permitiu o final de ano, temporadas de cruzeiros, né? E a Petrobras é uma empresa que ela tem um setor de inteligência, por incrível que pareça, né? E ela é uma empresa de cunho até multinacional e tinha todas as informações para não prematuramente tomar decisões como a ocupação dos seus prédios na sua totalidade, né? A ocupação das áreas operacionais também na sua totalidade, porque foi ao longo desses 2 anos de pandemia, infelizmente, algumas medidas foram tomadas, sempre tardias. Mas agora, no final, nós estamos no controle, como inclusive o país, né? Todo mundo vacinado, né? Mas as medidas não tinham que ser baixadas agora, principalmente porque o cenário internacional apontava que isso chegaria ao Brasil, né? Chegou ao Brasil e, inclusive, chegou acompanhado de uma outra pandemia, porque a H3N2 é uma outra pandemia. Vou pedir para o Fábio tirar o crachá, né? Porque está dando aqui um reflexo aqui, o pessoal está pedindo. Desculpa, só isso, tá? Eu não prestei Aí atenção. Você pode seguir o raciocínio, terminar o raciocínio à vontade. Sim. Está dando um reflexo aqui na luz, né? Então, nós estamos se deparando com uma segunda pandemia também, né? E isso não pode ser encarado por a sua não haver uma letalidade, né? Não quer dizer que o trabalhador não está acometido de uma doença, né? E chegam os absurdos de, às vezes, atestados serem contestados pela companhia. Olha só que absurdo. O trabalhador é chamado ao setor de saúde para fazer uma segunda testagem. Se o profissional de saúde, quer seja do setor público ou do setor privado, que atendeu esse trabalhador no convênio, o médico atestou ele com 7 dias, por que o setor de saúde ocupacional da Petrobras o chama ao 5º dia? Rasgar o atestado daquele profissional que está seguindo um protocolo que já está um pouco menos conservador, devido também aos estudos que foram feitos em relação à variante Omicron, né? Ela não tem a mesma situação da Covid, que eram 14 dias, o protocolo caiu de 6 a 7, né? E a gente vê, por conta de uma continuidade operacional, uma loucura desenfreada para não baixar a produção a todo custo, trabalhadores debilitados ainda, gozando de um atestado, são chamados ao setor de saúde para testificar se realmente o trabalhador estava cometido ou não pela Covid. Isso é um grande absurdo, né? E a gente tem batido junto à gestão da Petrobras. Antes nós tivemos uma reunião exigindo que a Petrobras voltasse ao teletrabalho. Ela desenvolveu ao longo dos 2 anos, os números estão aí, né? Vai distribuir mais de 60 bilhões em lucros e dividendos pós-pandemia. Quer dizer que os negócios não foram mal,
Né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, os negócios foram bem. E ela desenvolveu tecnologias para que o teletrabalho acontecesse. Né? E nós estamos pedindo para que a Petrobras, nesse período, uma empresa consolidada com capital para manter os empregos e a saúde e a integridade dos trabalhadores, pudesse retroceder ao teletrabalho para os serviços não essenciais. Né? Além de que os trabalhadores que trabalham no sistema offshore, hoje, eles estão testando positivo, aí existe a questão do contactante e não é feito a providência do desembarque imediato por falta de helicópteros hospitalares. Ou seja, fica todo mundo com Covid lá. E aí, o surto no espaço confinado em alto mar, todos se contaminam. E aí a política da Petrobras beira o absurdo, porque quando há o desembarque, não todos os trabalhadores deveriam ser testados, por 2 motivos. Primeiro, para preservar a vida da família do trabalhador. Né? O trabalhador sai de um ambiente que possa estar contaminado, ele poderia saber se ele está ou não. Se ele estivesse, é CAT. Ele adquiriu essa enfermidade a bordo da instalação da Petrobras. Deixa eu só te interromper um pouquinho, né? Só lembrando, de segunda a sexta a gente tem a meia-noite e meia a nossa reprise, né? O programa ao vivo acaba às 14h30, intervalo até a reprise até a meia-noite e meia. As coisas absurdas continuam acontecendo na nossa pobre República Brasileira. Eu queria então abrir já esse espaço, aproveitar a Thelma e o estarem aqui para falarem, porque isso é uma questão, já era uma questão de fundo trabalhista também, ou não? Porque as pessoas estão lá testadas positivas e não voltam para suas casas, né? Ou como é que funciona isso? Eu vou passar para o doutor Stalin. Na verdade, essa questão é muito complexa, sabe? Porque essa pandemia tem uma característica de inovação. Até o próprio tratamento, os médicos apanharam bastante para tomar uma diretiva de solução, essa coisa toda. Tanto que as mortes também, naqueles casos críticos, foram reduzidas. No aspecto legal, que nós temos aqui o INSS, sabemos que o afastamento do empregado por 15 dias é ônus da empresa. A partir de 15 dias, evidentemente que se trata de obrigação da Previdência Social. Agora, essa ocorrência, por exemplo, a bordo dessas plataformas, como é que nós poderíamos encarar? Isso daí como doença ou como doença do trabalho que tem a característica de acidente do trabalho? Então o afastamento seria imediato, quer dizer, não seria nem assim esperar 15 dias, etc. e tal. Quer dizer, havendo ocorrência, a empresa teria que tomar providências. Porque evidentemente que no curso da relação do trabalho, em locais determinados, isso também ocorre a bordo dos navios, a bordo dos aviões, principalmente a bordo dos navios, e a plataforma também tem uma similaridade com isso. Eu penso que, sendo detectada a moléstia, imediatamente teria que assumir, no caso, isso daí como doença do trabalho. Doença do trabalho. Do trabalho, né, e haver imediatamente o afastamento do trabalhador. É isso, né, Thelma? Porque a gente já comentou muito aqui ano passado sobre essa questão, se seria acidente de trabalho, que a forma como iria ocorrer, que a prova agora depende da empresa, então toda a situação. Então, dentro do que o doutor Stalin falou, é você realmente ver a data, né, a forma como ocorreu, para ele poder afastar e não se sabe quando volta, e se volta, porque a doença pode ter aí umas consequências, né, pode durar, e é isso. Agora, a gente está sempre falando o mesmo tema, né? Então, acho que esse tema da questão do afastamento, para mim, já estava até meio que esclarecido, ultrapassado. Mas a gente sempre volta na mesma situação. Por quê? Porque as empresas não querem deixar de ganhar, né? Não quer deixar de lucrar, e agora a gente não pode também deixar de falar mal. E não importa que custo, né? O custo é a vida do trabalhador. Ele está pouco se lixando se é Covid, depois vem com aqueles discursos, aquela de político corretamente, aquele discurso de, olha, não, temos que afastá-lo, deixar em casa, temos que fazer isso porque é Covid, e é só na frente da TV.
Porque por trás, né, a Petrobras está fazendo exatamente o quê? Nada. Está só jogando o trabalhador aí de qualquer forma e deixar para ver o que acontece. Porque ela não quer parar e não quer deixar de ter lucros. E não somos nós, porque a Petrobras não é mais nossa faz tempo. A Petrobras são dos acionistas. Infelizmente. E os acionistas querem ganhar dinheiro, porque essa que é a finalidade deles ali, é ganhar dinheiro. Então, mas como é que fica? Por exemplo, o doutor Marcos Caseiro, né, infectologista dos mais conhecidos aqui da cidade, da região e do país, né, esteve conosco aqui ontem, sentado aqui onde está a Thelma, né, e deixou claro, o protocolo continua o mesmo. Testou positivo, né, inclusive o protocolo hoje no próprio Ministério. Né, testou positivo, 7 dias em casa, se você estiver sem sintomas, né, sem sintomas, assintomático, 7 dias em casa. Depois você pode sair. Ou seja, diz o protocolo, inclusive do próprio Ministério, que essas pessoas têm que ser afastadas. Testou positivo, não pode trabalhar. Né? Pelo menos durante 7 dias, desde que esteja sintomático. Se tiver sintomas, 10 dias, né, até o vírus se diluir, a pessoa que estiver contaminada, não transmitir mais o vírus. Né? Explicou ainda ontem aqui de novo, né, o Marcos Caseiro. Enfim, então temos um problema sério aí envolvendo Eu penso, Petrobras, como né? eu falei há pouco, a questão do Covid em relação ao trabalho é uma coisa muito complexa. Evidentemente que nós temos que separar algumas situações. No caso, por exemplo, das plataformas, no caso dos navios em que o trabalhador fica segregado, evidentemente que a incidência da epidemia a bordo, evidentemente, caracteriza-se especificamente como doença do trabalho. Agora, em outros casos, por exemplo, o trabalhador ele cumpre um determinado horário na empresa, depois vai para... Então é impossível você ter uma definição exata se ele contraiu no local de trabalho, se ele contraiu lá todos juntos o tempo todo, no transporte, enfim, a situação é diferente. Então, são situações que no curso do tempo vão ser aparadas, vão ser solucionadas. Então, como eu falei, é muito complexo o negócio. Agora, aí vem aquela questão. No primeiro caso, eu penso que seria doença do trabalho, afastamento imediato para o INSS. E o detalhe interessante é o seguinte, como o doutor Caseiro falou dos períodos de incubação, de solução, da moléstia e tal, eu penso o seguinte, o INSS, ele também tem aquela famosa alta programada, ou seja, você está doente, mas daqui tantos dias você está bom, está com alta. Estando ou não. Por bem, mas a alta é programada. Então, nesse caso especificamente, quer dizer, a habilidade está exatamente nisso. Doença do trabalho, afastamento, a alta programada dentro desse contexto de contaminação, de solução, enfim. Ou então, por tempo indeterminado. A verdade é essa. Então, como a abordagem que se faz do tema é muito complicado. Tem que ser analisado caso por caso. E nesse caso especificamente, aí penso que é a doença do trabalho. Eu também, só para dar uma ajuda para o Melo, mas com certeza eles devem ter pensado nisso, denuncia para o Ministério Público do Trabalho também. Deve ter sido já denunciado. Que eu acho que também pode tomar algumas medidas aí administrativas que pode ajudar. Sim. Voltamos sequência aqui do ponto de vista, né? A gente conversando mais uma vez, debatendo aqui com os advogados Thelma Rodrigues, né, e José Stalin, da área trabalhista, né, e recebendo com prazer aqui o Fábio Melo, né, do Sindicato dos Petroleiros aqui da nossa região. E já para embalar a coisa, né, o Jorge Firmino, do Sindicato dos Gráficos, né, ele tem um questionamento aqui. Em caso, diz ele, né, que o dono da empresa adquiriu Covid, vai para a empresa trabalhar e mantém contato com os seus empregados. Isso é caso de denunciar para onde? Para o Ministério Público do Trabalho, ou não? Sim. É? Se ele vai denunciar o chefe, ele quer... Ô, Jorge, tu quer denunciar quem? O chefe Exatamente. O dono da empresa? Pode ser o dono de uma empresa, ou de uma pizzaria, não sei, né? Pode ser o gerente. Eu não sei lá, indicar qual o artigo, mas o Código Penal tem uma figura típica para quem, sabendo que está doente, provoca a contaminação de outras pessoas. O caso de Novak Djokovic, né?
Independentemente de providências relativas à relação do trabalho, à relação de emprego, não importa, mas no aspecto criminal já existe uma penalização para isso. Uma previsão, é verdade. E, doutora Thelma Buturão, voltando a um pouquinho à questão do primeiro bloco, é justamente isso que nós estamos exigindo, que a Petrobras, após um surto, mesmo que sejam 3 casos e ela isole esses 3 e desembarque, todo o resto da tripulação que está a bordo, quando desembarcar, tem que fazer o teste. Porque essa pessoa estava num ambiente confinado onde houve um surto e ela pode estar contaminada e pelo transporte ela pode estar passando para outras pessoas. Né? E existem protocolos para isso e a Petrobras tem dinheiro para promover as testagens. Né? E as pessoas irem para casa de forma segura e chegar nas famílias sabendo que está tudo bem. Né? É isso que nós estamos questionando. E é uma negligência de uma companhia do porte da Petrobras exigir os testes para ir a bordo e o vírus é algo que não se controla. Nós temos que conviver, mas da melhor forma possível. E o que a Petrobras não faz é ouvir quem está na ponta. Quem está na ponta? Os trabalhadores. E a solução que os trabalhadores estão propondo não é o fechamento, parada de produção. É sim helicóptero suficiente para promover o desembarque, né, em caso de surtos, porque hoje não tem, porque são helicópteros diferentes, não é um helicóptero que leva, é um helicóptero que tem todo um aparato, porque inclusive os pilotos, se forem levar pessoas que estão acometidas de Covid, com certeza eles vão ser contaminados. Então são aeronaves especiais e a Petrobras não está fazendo, não está tirando dinheiro dos acionistas para promover aí o bem-estar dos trabalhadores nesse problema pandêmico. O Jorge Firmino. Eu queria até assinalar também. Artigo 131 do Código Penal. Eu conheço aqui a figura. Artigo 131, Código Penal. Eu queria acrescentar o seguinte também, que eu acho que basta o teste indicar que a pessoa está contaminada. Só um minutinho. O artigo 131 do Código Penal diz o quê, então? Diz, para o pessoal que está acompanhando a gente entender. Praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que está contaminado. Ele sabe que está contaminado. Mas ele não teria que provar que ele sabia que estava contaminado? Ato capaz de produzir contágio. Né? Porque, no caso, ele pode dizer que não sabia no momento e tal. Né? Então, ele está expondo. Então, essa questão aí... É meio complicado. Vem cá, mas então ele não sabe. O tenista sabia que ele estava. Sabia, testou positivo certo. E no dia seguinte foi lá fazer fotos. O caso do Jorge, só para a gente simplificar, o caso que o Jorge acabou de apontar, ele está dizendo que o chefe também sabe que ele está com a Covid, não é isso? E está trabalhando, não é, o chefe? É verdade. Ele ia viajar, testou positivo. E aí ele ficou trabalhando em vez de viajar. E voltou. Ele também sabe. Então aí ele saiu de férias e voltou para o trabalho. Positivo. Então ele sabia. Aí é diferente. Então, peraí, todo mundo tem conhecimento de que está contaminado. Então ele está aí em curso nesses artigos do Código Penal, combinado com mais alguns, mas a gente chama o doutor Armando para finalizar. Doutor Armando criminal, doutor Joaquim. Matheus. Enfim, temos aí os criminalistas, a gente só está aqui dando um pitaco. Mas, enfim, combinado aí, é sim um crime, porque ele sabia. Então sai da área trabalhista. E não é só, a gente não está falando só de Covid, isso sai da área trabalhista. A gente está falando de AIDS, isso na época da AIDS também. Já se falava que, muitas vezes, a pessoa sabia que tinha o vírus, ia lá e mantinha relacionamento sabendo disso. Isso e foi processado. Sai da área trabalhista, então, vai para a área criminal. Vai para a área criminal, essa questão aí. É a questão aí, teria que se analisar na figura típica se houve ação ou omissão do agente. Né? Quer dizer, eu também posso cometer um crime pela minha omissão. No caso aí, a verificação aí da capitulação legal da figura típica desse artigo que ela mencionou, que a doutora Thelma mencionou, nós temos que verificar se a atividade do agente foi omissiva ou comissiva.